7 de setembro de 2021 ao dia 25/9 de 2022, ou seja, no próximo domingo, né, para a segunda, a gente está vivendo um tempo no calendário judaico chamado de Shemitah, que acontece de 7 em 7 anos. Deuteronômio 15, de 1 a 4, vai falar que esse tempo é um tempo de justiça de Deus sobre a terra. Esse é um tempo que deveria ser um ano de descanso, onde acontece liberação, é um ano de recomeço, é um ano de oportunidade para a sociedade, remissão de dívida, libertação, restituição. E tudo isso acontece num período para nós muito propício, né? Logo depois de sair de uma pandemia, a gente entra em 2021, no 7 de setembro, e entra esse tempo, então, de Shemitah. Esse mês anterior ao novo ano judaico, que vai virar agora do 25 para o 26, ele é o mês de Elul. E Elul, ele é um acróstico, na verdade, que significa eu sou do meu amado, eu sou para o meu amado é para mim. E ele vai expressar esse sentimento de Deus durante um tempo onde ele está buscando a noiva. E é uma alusão a Cantares, né? Cantares vai falar sobre esse tempo. E é um tempo onde o rei está disponível no campo. Ou seja, ele não está no trono, ele não está dentro da sala, não precisa ser como Esté, que precisa do favor para que o cetro seja estendido. Ele está disponível, ele está andando. Ele está passeando pelo campo. E quem se achega a ele vai ter relacionamento. E eu comecei a pensar e lembrar do Jardim do Éden, quando o pai vinha se relacionar. E esse mês, ele vai ser, pela primeira vez, citado ali, um texto que marca assim, esse mês, porque depois do cativeiro, o tempo de início do ano, de calendário judaico, ele muda justamente para o mês de Elul. Por quê? Porque em Neemias 6:5 vai dizer que os muros foram completados no 25º dia do mês. E é também, exatamente nesse dia, curiosamente, que é aonde se celebra a criação do mundo. Eu aprendi que Israel é um relógio do Senhor. E eu aprendi que a gente precisa olhar para Israel se a gente quer entender o tempo que a gente está vivendo. Eu costumo, quando eu vou ensinar, eu falo para as pessoas, não leia a Bíblia achando que a Bíblia foi escrita em português e no contexto do brasileiro. A Bíblia foi escrita por judeus no contexto de Israel, num povo, numa língua, numa cultura judaica. Então, não tem como a gente fazer separação disso. E eu não estou falando que a gente vai agora virar judeu, mas eu estou dizendo que a gente precisa entender o tempo e a estação que Deus está dizendo, porque todos os tempos e estações, inclusive da volta do Messias, está ligado ao calendário deles. Então, se a gente quer entender que tempo é esse que a gente está vivendo, a gente precisa entender isso. E aí, eles começam a comemorar de uma forma muito interessante, porque, assim, o primeiro dia do ano não é o primeiro dia da criação. Eles contam o primeiro dia do ano como o dia quando Deus criou o homem e a mulher. No mês de Elul, é tocado o shofar como uma chamada de arrependimento. Todo o mês anterior é um tempo de preparação para que o shofar toque, é para despertar aqueles que estão adormecidos. No dia 26 de setembro, agora, vai ser o primeiro dia de Tisrei, ou seja, o primeiro dia do ano novo judaico, ano 5.783. É o 6º dia da criação, é o aniversário de criação, aonde se crê que o retorno do Messias vai ser tocado o shofar para recebê-lo e despertar o povo, a fim de que haja essa reaproximação de Deus e se reacenda o amor por ele. Na virada do ano judaico, os 10 dias seguintes é dia de Yom Kippur, é dia de expiação, é dia de... Eles chamam de dias temíveis. É dia de oração, de súplica, de arrependimento, de toque no shofar de novo. Presta atenção, irmãos, a gente está 1 ano como igreja brasileira
com o ministério apostólico reconhecendo o ano de arrependimento. Eu sei que muitas pessoas não entenderam e não entraram nesse ano. Mas aí a gente entra num ano judaico, que lá eles vão entrar exatamente nesse processo. Aqui a gente entra num jubileu. Eu acredito que o Senhor está trazendo uma sinalização para o Brasil devido a todas as palavras proféticas já liberadas sobre nós. Nós vamos ser celeiros de nações em termos de trigo, de vinho, de azeite. Mas a gente também vai ser celeiro do avivamento. Eu não estou dizendo que Jesus vai voltar agora nesse Shemitah, mas não sei se daqui a 7 anos. Porque o que ele falou para nós ainda vai se cumprir, então ainda existe um tempo a se cumprir. Segunda, terça e quarta-feira são os dias 27, 26, 27 e 28, pós-entrada do Ano Novo Judaico. E aí entram os 4 dias de jejum, dia 29. E no nosso calendário, dia 1º de outubro, é um Shabá em Israel. E no dia 2 de outubro, a gente vive eleições no Brasil. Eu só acho que Deus está apontando para a gente que a gente precisa entrar nesse calendário. Entender que o shofar está sendo tocado durante um mês inteiro. A palavra de Deus diz que venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como é no céu. Então, é o que é do céu que tem que ser trazido para a terra. E eu acredito que nessa virada, a gente precisa continuar nesse propósito até o dia 2 de outubro, entendendo que no dia 1º a gente precisa entrar num descanso, descansar da guerra e confiar de que o general está na frente. Só que aqui no Brasil a gente entrou no ano de jubileu, né? E a palavra em Levítico 25 diz assim: também contarás 7 semanas de ano, 7 vezes 7 anos, de maneira que os dias das 7 semanas de anos terão 49 anos. Então, no mês 7º, ao 10 do mês, farás passar a trombeta do jubileu. Essa trombeta do jubileu é aquele shofar que eu sonhei. No dia da expiação, fareis passar a trombeta por toda a vossa terra, e santificareis o ano 50º, e apregoarei liberdade na terra a todos os moradores. Ano de jubileu vos será, e tornareis cada um a sua possessão, cada um a sua família. O ano 50º vos será jubileu, não semeareis, nem colhereis. O que nele nascer de si mesmo, nele vindimireis as uvas, porque jubileu é. Santo será para vós a novidade do campo comereis. E aí a gente vai até o verso 22. E quando a gente virou o jubileu aqui, o Senhor falou para mim assim: esse ano eu quero um ano de santidade. Então, a gente entra nesse ano de jubileu, mas a gente entra com tem que entrar com uma consciência de que Deus está querendo um alinhamento da igreja em relação à santidade, em relação a essa unidade, em relação ao desejo dele, do que ele quer fazer. E a palavra que Deus deu, né, a apóstola Valnice, nos anos 90, em Joel, né, que as eiras se encherão de trigo, os lagares transbordarão de mosto e de óleo, e restitui-vos-ei os anos que foram consumidos pelos gafanhotos. E essa palavra, ela já está se cumprindo. A imprensa tem noticiado que em 2021 para 2022, o azeite teve um crescimento de 122% na produção gaúcha, um recorde já em 2022. O vinho em 2021 teve um crescimento de 60% em relação a 2020, de acordo com um relatório anual da Organização Internacional da Vinha e do Vinho, com sede na França. O trigo aqui no Brasil, a gente produz 13 toneladas, quer dizer, a gente consome 13 toneladas, e atualmente a gente importa 50% dessas toneladas já. Então, queridos, os pesquisadores da Embrapa dizem que o Brasil vai ser autossuficiente em trigo em 10 anos. Isso tudo são sinais de que o Senhor está nos mostrando, são sinais que o Senhor está nos apontando. Maio de 2020, o Senhor tinha liberado algumas
palavras, eu até compilei todas elas, e uma delas me chamou muita atenção, porque nesses dias o Senhor pediu para eu voltar a elas. E ele disse no dia 26 de maio de 2020 para mim: vem dias que só quem deu ouvidos vai permanecer. Vem dias que só quem deu ouvidos vai resistir. Isso em 2020. Em 2021, quase um ano depois, em março, o Senhor falou para mim assim: eu estou fechando um ciclo. Mas esse ciclo é para quem se posicionou, quem se santificou e quem se purificou. Quem se limpou, quem se humilhou e quem decidiu buscar a minha face, mas permaneceu. E eu perguntei ao Senhor, né? Falei: Senhor, me dá uma base bíblica, porque é muita palavra que o Senhor tem liberado. E o Senhor me deu uma palavra que está em Malaquias 3. Farei separação entre o justo e o ímpio. E aí, enquanto eu lia aquela palavra, ele me mostrava, né? Eu farei novamente a diferença entre justo e ímpio, entre aquele que serve e aquele que não serve, porque eis que vem o dia que queima como um forno. Todos os arrogantes e todos os que praticam a iniquidade serão como palha. Dia que vem os queimará, de modo que não lhes restará nem raiz nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, brilhará o sol da justiça, que tem a cura em seus raios. Vós saireis e saltareis como bezerros de engorda. Pisarei os ímpios, pois eles serão como poeira debaixo da sola dos vossos pés. Enquanto eu escrevia isso, né, na minha sala, na minha casa, com muito temor, o Senhor me fazendo lembrar de tudo isso, eu anotei, guardei. Isso é só uma parte do que ele disse, mas eu estou trazendo essa parte porque tem muito a ver com o que a gente está vivendo hoje. É como se o Senhor falasse assim: ó, eu adiantei o processo para vocês e agora vocês estão vivendo esse processo. A minha palavra hoje é de alerta, sabe? É de que eu entendo que o ciclo do arrependimento fechou para quem não se posicionou, mas eu também entendo que Deus ainda está requerendo daqueles que entraram nesse processo da intimidade essa comunhão aí com o noivo que está andando pelo campo e aguardando, porque ele não tardará, em breve voltará. E os sinais, eles estão muito visíveis. A gente não pode determinar o dia, mas é uma palavra que, assim, pode ser daqui a 7, pode ser daqui a 14 anos. Mas eu não acredito que a gente vai viver ainda muitos anos, não. Porque os sinais estão muito corretos. E, sim, a gente olha para fora e a gente vê situações que a gente nunca imaginou viver, irmãos. Para muitos isso não é nenhuma novidade, mas é um alerta que eu creio que o Senhor está nos trazendo. E eu fui fazer uma leitura sobre a extração do shofar, né? Vocês sabem, o shofar é um chifre do cordeiro, relacionado a quando Abraão foi sacrificar Isaac. Deus deixa amarrado um cordeiro e ele pega ali pelo chifre. Só que quando esse chifre é retirado de um animal, ele não tem como ser usado imediatamente, porque esse chifre, ele, para ser usado como uma buzina, ele precisa estar desobstruído. E dentro desse chifre tem tutano, uma espécie de carne, né? Assim como no boi a gente encontra dentro daqueles ossos do tutano, e ela precisa ser removida. E para ela ser removida, esse processo de remoção dessa carne é feito com óleo e água fervendo. Porque assim o shofar vai ser purificado para emitir o som. Ele vai passar por um processo de transformação da natureza para ser usado como uma buzina. Eu acredito que Deus está nos alertando, que Ele está nos separando como essas trombetas para esse tempo, e por isso Ele está nos purificando com óleo e com a água. A água quente, né? É a água fervendo, é a água do próprio Espírito mesmo que tem vindo sobre nós, e ao mesmo tempo o óleo, a unção do Espírito que também tem vindo sobre nós. E essa sala aqui tem esse papel, assim, junto com a sala nacional, nós temos visto irmãos ali extremamente comprometidos com essa verdade, e é isso que eu queria compartilhar com vocês, com muito temor no meu coração, para que a gente esteja alerta e a gente não deixe de continuar a proclamar a palavra, tempo fora de tempo, como uma buzina, como um shofar nesse tempo, mas estando alerta, nesse tempo profético, nesse calendário
que a gente tem caminhado, porque o Senhor breve vem. E a gente precisa alertar aqueles que ainda estão adormecidos. Esse chofar precisa soar para que aqueles que estão adormecidos possam acordar. É como as virgens que se adormeceram esperando o noivo, porque não aguardavam mais, estavam cansadas, estavam desgastadas, e aí acabaram se entregando ao sono, se entregando ao cansaço. Mas o Senhor disse para mim, no dia 19/3/2020, tu conservarás em perfeita paz aquele cujo coração está firme em ti. E é nessa palavra que eu guardo comigo e carrego.